Bom dia! Hoje a gente vai começar a semana juntas aqui. Como vocês sabem, quem já estava acompanhando aqui, nossas lives estavam acontecendo todos os dias ao meio-dia, mas por questões de agenda e para a gente continuar fazendo todos os dias, a gente mudou aqui para as 9. Talvez tenha menos pessoas online? Talvez. Bom dia, Dai. Mas não tem problema, porque eu sempre penso que quem precisa estar na live vai estar. E como ela também vai ficar gravada, vocês podem também assistir depois. Hoje a gente vai falar aqui sobre o que trava a sua vida. Já percebeu que mesmo sabendo muito, às vezes tendo ali muito conhecimento dentro do que tu trabalha, dentro do que tu faz, mesmo estudando muito, ajudando muitas vezes, né, muitas pessoas, parece que a tua vida tem ali alguns pontos, vários pontos às vezes, que tá travada, que não vai. E aqui eu não tô falando de falta de disciplina, de preguiça, de problemas de organização. Não. É algo muito mais profundo. E a gente vai entender como que isso acontece, porque existe uma combinação ali do teu temperamento, de quem tu é, da tua essência, com os bloqueios emocionais que você carrega. Então fica aqui comigo até o final, se tu quer entender por que será que a tua vida tá travada. E você travada significa o quê? Significa que além de, muitas vezes, tu realmente não te conhecer, não entender como tu funciona, como eu gosto de dizer, existem aí emoções não resolvidas. E é essas emoções não resolvidas que a gente vai destravar aqui. É para elas que a gente vai olhar hoje. E aí eu trago aqui algumas situações que talvez tu te identifique. Tu sabe o que tu precisa fazer, só que tu não consegue fazer. Tu fica paralisada, é como se tu tivesse amarrada. E essa sensação é horrível, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho o conhecimento, eu entendo as ações que eu preciso e eu não consigo. Você começa com muita energia as coisas, mas não consegue manter. Então, começa na empolgação e logo desiste. Não consegue terminar, não consegue finalizar, não consegue continuar. Você planeja muito, mas nunca acha que tá bom o suficiente. É como se você sentisse que você nunca está pronta. Você se perde entre 1000 coisas e não conclui nenhuma. E aí começa várias coisas, tem várias ideias, mas não consegue focar em nenhuma e não conclui nenhuma também. Essa questão de não concluir as coisas, ela é muito prejudicial para a nossa autoconfiança. Só que tudo isso aqui que eu citei não é porque você não é capaz. Muito pelo contrário. E eu sempre digo, quando tudo isso que eu citei aqui dói, justamente não é porque tu é incapaz, é justamente porque tu sabe que tu é capaz, sabe que tu tem potencial e por saber disso e não conseguir colocar em ações, dói tanto. E tudo que dói é bloqueio emocional. Ou não é natural teu, então tu não tá vivendo quem de fato tu é, ou é bloqueio emocional. E aí, o que acontece? Nós somos diferentes e cada temperamento tem um ponto específico ali que ele trava.
Por isso que é tão importante a gente entender qual é o nosso temperamento, porque daí a gente entende as tendências. Eu tenho tendência de travar nesse ponto. E aí, quando chegar nesse ponto, como que eu vou fazer para não travar? Quando tu conhece teu temperamento, tu tem também essa direção. Por isso que eu digo, né? Entender o nosso temperamento é como receber ali um mapa da tua vida, o teu manual de instruções. Porque quando tu esbarrar nessas travas, nesses bloqueios que pra ti podem ser mais fortes, tu vai saber como lidar com eles. Como lidar não, né? Como gerenciar. A gente não precisa lidar, a gente tem que aprender a gerenciar para que isso não te trave mais. E aí, quando tu encontra um bloqueio emocional, pronto, parece que a tua vida estaciona. Porque tu vai parar ali. Tu realmente não vai conseguir avançar. E aí, aqui, quando a gente fala de temperamentos, só para vocês entenderem o porquê que tem essa relação ali com os bloqueios. Uma tendência maior a alguns bloqueios, né? Por exemplo, e aí aqui se tu já sabe o teu temperamento, tu vai te identificando, talvez até com os bloqueios que tu esteja ali vendo hoje que é o que tá te travando. Talvez você fique pensando aí, mas e agora? Quero saber qual é o meu temperamento para entender. Mas vamos lá. E aí teve live semana passada sobre temperamentos e vamos ter várias outras aqui ainda. Então, se tu ainda não sabe teu temperamento, vai acompanhando aqui, vai te identificando. Só que é sempre importante lembrar que, para te saber o teu temperamento, precisa passar pela análise, tá? Por quê? Porque o que tu é hoje é a tua personalidade, é o teu temperamento mais tudo que tu aprendeu, tudo que tu viveu, tudo que te ensinaram. Pra gente entender e saber qual é o teu real temperamento, precisa passar pela análise, olhar toda a infância. Então, não dá pra adivinhar, fazer teste ou só se identificar pelo que eu falo aqui, tá? Mas se tu já sabe o teu temperamento, melhor ainda. E aqui tu já vai conseguir fazer as identificações com os bloqueios que tu pode ter. Ó, por exemplo, o colérico. O colérico, quando ele tá ali travado na raiva que ele não consegue expressar, onde ele paralisa? Autoconfiança, falta autoconfiança, autocobrança. Então, ele se cobra demais. Essa cobrança excessiva faz o colérico paralisar. Já o melancólico, travado ali no perfeccionismo, por quê? Porque ele nunca se sente pronto. Então, ele fica buscando tudo perfeito e ele nunca se sente pronto. Então, ele não começa. Ele não faz o que ele precisa fazer. Um sanguíneo pode ser travado muito pela rejeição. O que acontece? Aí, para não se sentir rejeitado, ele fica fazendo coisas para agradar todo mundo e ele não avança. Porque ele deixa tudo que é dele de lado, fica fazendo para os outros e não faz para ele. Já o fleumático, quando ele está travado pelo medo do conflito, que é um dos maiores medos que ele tem, de entrar em conflito, principalmente com as pessoas, ele fica adiando as decisões e ele perde muitas oportunidades. Então, ele não consegue agir, não entra em ação. Mas sabe o que é o maior engano que a gente tem? É achar que o problema tá nas ações. Aí tu pensa, eu não consigo postar, eu não consigo me organizar, eu não consigo vender, eu estudo e não consigo aplicar, ou comprei um curso e não consigo assistir às aulas, comprei, até assisto, mas eu não consigo aplicar, não consigo me organizar do que eu tenho que fazer. Não consigo atender. Essa vocês trazem muito aqui pra mim. Tem medo de atender, não me sinto pronta. Tudo isso. As ações, elas não são o problema. E a gente se engana muito, né? O problema não é o que tu faz ou o que tu deixa de fazer. O problema é a emoção que está escondida aí por trás
e a ação que tu evita por causa dessa emoção. E aí, de tudo isso que eu falei aqui, pode ser que o problema seja... Pode ser não, o problema sempre vai ser um ou outro, né? Pode ser medo de julgamento, pode ser vergonha de falhar, pode ser aquela raiva que tu ficou engolindo, pode ser uma rejeição aí que tu não conseguiu ainda curar. E aí quando eu digo, eu não consigo vender, às vezes em algum momento tu se sentiu rejeitada e tu tem medo de se sentir rejeitada de novo. Como é que acontece o sentimento de rejeição numa venda? Eu vou vender, eu ofereço pra pessoa e ela me diz que não. Porque eu tenho essa dor, porque eu tenho essa ferida, eu vou me sentir rejeitada. Para evitar me sentir rejeitada, eu nem ofereço. Porque daí eu fico segura. É como se o nosso cérebro nos protegesse. Tu não quer ser rejeitada? Nem vende. Tu não quer ser rejeitada? Nem faz live. Tu não quer ser rejeitada? Nem vai fazer conteúdo lá no Instagram. É assim que acontece. Então o problema não é a ação. O problema é a emoção que a consequência dessa ação pode te trazer. É aquela proteção inconsciente que faz tu paralisar. Para eu não sentir essa dor de novo, eu prefiro nem fazer. Só que o problema é que quando tu sabe que tu tem capacidade, sabe que tem um sonho, um propósito ali, sabe que tu tem potencial e tu não consegue fazer, isso dói muito. Só que tu tem que entender que essa dor é muito pior do que a dor de ir lá e enfrentar isso. Então, é menos doloroso enfrentar uma possível rejeição, que na verdade não é rejeição, porque quando alguém não compra de ti, não é contigo, é a pessoa com a pessoa. Talvez ela não esteja pronta para comprar, talvez ela não precise daquilo agora. Então não é ela te rejeitando, só que a tua visão de mundo vai ser conforme essa dor que tu tem. Então tu vai entender que ela está te rejeitando. E aí quando tu muda essa visão, tu entende, é tu contigo, não é a pessoa contigo, já é um grande passo. Agora quando tu entende que a dor de não fazer, de não realizar aquilo que tu quer é muito maior do que a dor que tu pensa que tu vai ter se tu for pra ação e a consequência disso. E sabe por que eu digo pensa? Porque na maioria das vezes não vai acontecer. Esse medo é algo que tu cria na tua cabeça e te impede de avançar, só que nem é real. E aí tu tá evitando realizar algo que tu quer muito por um medo que não é real, que provavelmente não vai acontecer. E que não fazer o que tu precisa fazer, não ter os resultados que tu busca, faz tu sofrer muito mais, dói muito mais. E quando tu vai tendo essas percepções, o caminho vai se abrindo, tu vai entendendo, não, peraí, não é bem assim. Eu tenho agora essa clareza, eu entendi. Vai ser desconfortável fazer isso aqui? Vai. Só que é muito pior ficar onde eu tô sem resultado. E essas percepções vão destravando, inclusive, essas ações. Por quê? Porque tu vai resolvendo a parte emocional. E a ação, ela é muito emocional. Porque enquanto tu não tratar essas emoções, a ação não vai acontecer. E o temperamento, o que ele faz? O temperamento, ele te molda, certo? Ele é ali quem tu é, ele dá ali um molde para as tuas ações, para os teus, para te estruturar ali um projeto, para te estruturar uma rotina. Mas o que te aprisiona é o bloqueio. Então, o temperamento vai trazer ali uma direção, né, das pedras que tu pode encontrar no caminho, mas ele não vai te aprisionar. Os bloqueios que vêm é que vão te aprisionar.
E aí, até que tu decida olhar para essa trava que tu tem, tu vai continuar achando que é preguiça, que é procrastinação, que tu precisa comprar mais um curso, que tu precisa se preparar mais, quando na verdade o que tu precisa é olhar para isso para parar de se proteger aí emocionalmente. E aí eu quero que tu reflita aí. Anota isso, inclusive. Anota para ti realmente olhar para isso e responder. Qual é a emoção que tu evita sentir que pode estar travando a tua vida? Qual é o teu medo? Se tu fizer o que tu precisa fazer, o que de pior pode acontecer? Quem tu tem medo que vá julgar, falar, te rejeitar, te ignorar? O que de pior pode acontecer? Não foge dessa pergunta. Anota ela e responde. Qual emoção você evita sentir que pode estar travando a tua vida? Qual é a emoção que te impede de dar esse passo aí que tu quer? Coloca a primeira coisa que vier na tua mente. Mas pode ser que a resposta não venha na hora. Mas quando tu faz a pergunta, o teu cérebro vai começar a buscar e pode acreditar que a resposta vem. Coloca aí o que eu estou adiando. O que eu estou adiando? Te pergunta, o que tu está adiando? Essa tu sabe. Essa tu sabe porque provavelmente todos os dias tu acorda com essa dor. De hoje hoje eu faço e aí acaba o dia e tu não fez de novo. O que tu tá sempre adiando? E aí, olha pra isso e pensa aí, qual é a emoção que tu tem medo de sentir se tu fizer isso? Se tu te posicionar no Instagram, se tu começar a vender o teu trabalho, se tu começar a falar do que tu escolheu fazer de diferente, qual é a emoção que tu tem medo de sentir caso tu faça isso aí que tu quer fazer, que tu sonha fazer? E realmente escreve. E depois que tu escreveu, que tu entendeu o que tu não tá fazendo e o que tu tem medo de sentir que te impede de fazer isso, olha para essa resposta. Olha para essa resposta e eu quero que tu entenda que tu não está travada na tarefa, na ação, no que tu precisa fazer. Tu tá travada é nessa emoção aí que tu tá com medo de sentir. E olha como isso é doido, porque se tu parar pra pensar, fazer um conteúdo, por exemplo, não é difícil. E por mais difícil que seja, tu consegue aprender. Tu pode buscar pessoas para te ajudar, tu pode estudar ali um pouquinho. Não é difícil. Agora, sentir o que pode vir se tu postar esse post aí que tu fez, aí sim. E aí é isso que te trava. Só que quando tu entende isso, tu começa a ganhar um poder. É o poder de escolha. E aí tu entende que tu pode sentir, que tu pode atravessar essa pedra aí que hoje tá te impedindo de avançar, que tu pode agir mesmo assim, mesmo que tu tenha esse medo. Muito principalmente porque o medo, na maioria das vezes, ele não é real, né? A gente fez até uma live sobre isso, na sexta, se eu não me engano, sobre do que você tem medo. E se tu não assistiu, vai lá e assiste. Vai fazer muito sentido pra ti. E a verdade, que eu vou te falar aqui agora,
ela pode doer, mas ela também pode te curar. Não é na tua vida que tu tá travada. Tu tá travada nessa emoção aí que tu ainda não conseguiu resolver. Ou que tu não se abriu pra resolver. Ou que tu não teve coragem de parar e olhar pra ela. E aí o teu temperamento, quem tu é, tua essência, esse aí é o teu palco. É o lugar que tu tem pra brilhar. Só que o bloqueio, ele é igual uma corrente que tá aí te aprisionando. É como se estivesse toda amarrada. Mãos, boca, braços, pés. É aquele sentimento realmente de não conseguir agir. Até que tu encare isso, tu vai continuar repetindo esses ciclos. Mesmo sabendo muito, tendo potencial, sabendo onde tu poderia estar e tu ainda não está. Mesmo tendo formações, conhecimentos, todas as melhores técnicas. Enquanto tu não encarar isso, não olhar para esse sentimento aí, para essa emoção que tá te travando, nada vai mudar. E a tua vida vai continuar exatamente como ela tá. Ou melhor, ela não vai continuar exatamente como ela tá. Porque vai piorando. Porque quanto cada dia a mais paralisada, é um dia a menos de tu vivendo o que tu quer viver. Nunca é mais um dia, né? É sempre menos um dia. Cada dia que passa é menos um dia. Mas eu sei que se tu tá aqui, se tu tá vendo essa live, se tu me acompanha aqui, tu não quer continuar travada. Só de tu estar aqui me ouvindo já mostra que tu quer sim se mover, que tu quer sair desse lugar. Dentro de uma sessão, dentro dos meus treinamentos, é exatamente isso que a gente trata. É a primeira coisa que a gente vai olhar. O meu treinamento VMS, que ele é direcionado para terapeutas, para profissionais do desenvolvimento humano, lá tem estratégia, te ensina a ter posicionamento, te ensina tudo que tu precisa para te ter sucesso aí na tua carreira. Mas antes de chegar nessa fase lá no treinamento, tu vai entender o teu temperamento, quem tu é, como tu funciona, de que maneira tu produz e principalmente os bloqueios, as travas que tu tem e trabalhar tudo isso. Então, primeiro a gente identifica essas travas emocionais, a gente alinha com o teu temperamento, para daí criar esse ciclo aí de evolução contínua, que tu nunca mais vai parar, tu nunca mais vai desistir, e também que tu possa criar autonomia de depois, no final do treinamento, seguir sem mim. Por quê? Porque tu tem essa capacidade, tu tem esse poder. Tu precisa destravar esse poder que tu tem aí. E aí não é teoria, não é técnica solta, é um processo estruturado que vai te ajudar a sair dessa repetição que tu tá e finalmente avançar, né? Se essa live mexeu contigo, se fez sentido pra ti, imagina o que acontece quando tu mergulha aí na tua história. Quando tu olha pra dentro de ti, pra tua dor e tu encara ela de frente pra resolver. E aí, se fizer sentido pra ti, pode me chamar no direct, pode lá na bio, tem o link, tu pode entrar lá onde diz atendimento individual e preencher lá. Eu vou te chamar para eu entender a tua história, te conhecer. Existe uma sessão diagnóstica que é gratuita, que eu faço antes de atender qualquer pessoa. Por quê? Porque eu preciso conhecer a tua história e saber se de fato o que tu busca eu posso te ajudar ou não, e para ti também entender se é o que tu busca. Então, eu digo assim, ó, é o primeiro passo de coragem, sabe? Tu ir lá e dizer, não, eu quero saber como é que funciona, eu quero sim olhar para minha história. Mesmo que tu não vá fazer. Mas, se desperta a vontade,
é porque tu tá pronta. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Nunca é fácil olhar pra dor. Não é fácil. E o processo de desbloqueio emocional também não é algo fácil. Eu nunca vou dizer que é, porque não é. Não é fácil, não é rápido, só que ele é libertador. E depois que tu entra para um processo de desbloqueio emocional, tu nunca mais volta pro lugar que tu tava. Tu não trava mais. Vai ter algumas etapas que vai dar ali tu vai sentir, vai ser mais desconfortável, vai sentir aquela sensação de vou travar de novo? Vai, mas não vai acontecer. Até porque tu não vai estar sozinha no processo, né? Isso faz toda a diferença. Mas assim, enquanto tu ficar esperando estar pronta, o momento certo, a tua vida vai continuar menos um dia todos os dias, né? E aí ou tu destrava, ou tu continua aí presa nesse ciclo. Daí a decisão é tua. E para te entender como que tudo isso funciona, amanhã a nossa live vai ser explicar como acontece o processo de desbloqueio emocional. Então, se a live de hoje já fez sentido para ti, amanhã tu vai entender como que esse processo funciona. Cada vez a gente vai aprofundando aqui um pouco mais. E é como eu falei, né? Essas lives, elas são para realmente te destravar. Só que a gente vai destravar aqui, ó, cada dia um pouquinho. Então continua acompanhando as lives, porque todos os dias vai vir algo aqui que vai te dar mais um passo. Talvez o que tu precise destravar é a coragem de te aprofundar nisso, de realmente parar, olhar. Às vezes, tu até já entendeu alguns bloqueios que tu tem, talvez tu já saiba o teu temperamento, só que tem coisas ali ainda travadas que tu não entendeu. E essas lives aqui são exatamente para te entender e destravar. Cada pergunta que eu faço aqui para vocês, cada insight que eu trago aqui, cada fundamento de o porquê que cada coisa acontece, tá te destravando. E vocês vão observar que tem coisas que eu repito muitas vezes aqui. Às vezes na mesma live, às vezes em várias lives vocês vão ver eu falando algo, a mesma coisa ali. Por que será? A gente só tem duas maneiras de destravar e desbloquear um trauma, um bloqueio ali, uma ferida emocional. Ou com impacto. Então, sabe quando eu trago algo aqui que tu ouve e pensa, meu Deus, vira aquela chave e realmente te impacta? Às vezes, numa frase que eu falo aqui, tu pode ter ali um desbloqueio. Ou, né, impacto ou repetição. E é por isso que eu vou repetir muitas coisas. Só que vai ter alguns bloqueios que tu tem que tu vai precisar dos dois, do impacto e da repetição. Então, tu me acompanhando aqui, tu vai desbloquear? Vai. Só que o processo é mais lento do que se tu tiver um acompanhamento de ir direto ao ponto. Qual é o teu problema? Onde tu tá? Pra onde tu quer ir? E a gente percorrer esse caminho juntas. Certo? Eu espero que tenha feito sentido aqui para vocês. A ideia dessas lives da manhã são que elas não sejam muito longas e que todos os dias traga ali um ponto para te destravar. Então, ó, 9h30 agora, meia hora. Vou tentar ficar entre meia hora e 40 minutos para vocês poderem acompanhar todos os dias, para de fato vocês continuarem aí e terem resultados. Vocês começarem a realmente destravar. Eu quero que cada live aqui dê ali uma viradinha de chave para vocês continuar nesse caminho. Sabe o que é melhor? Quando a gente vira uma chave, quando a gente tem um entendimento, a gente nunca mais volta ao que era antes. Então, olha o que tem aqui de crescimento para vocês. E aí, pensem, né? De segunda a sexta vão ser 5 lives por semana. A gente vai começar o nosso dia aqui juntos, para dentro do mesmo dia tu já começar a aplicar o que tu aprendeu aqui. Então, hoje, respondam ali aquelas 2 perguntas que eu fiz. Quem chegou agora? Oi, Lu! Quem chegou agora, a live vai ficar gravada.
volta, assiste e faz esse exercício. Porque isso é o primeiro passo. O primeiro passo para te destravar é entender o que tu não tá conseguindo fazer e qual é a emoção que pode estar por trás disso que tu tá evitando. Porque é isso aí que tá travando a tua vida. Então, assistam a live de novo, respondam o que tem ali para responder, porque é tu olhar para dentro de ti a única forma real de tu destravar a tua vida. Não existe mágica, não existe plano rápido, não existe. Quando a gente fala de bloqueio emocional, é algo que precisa ser vivido. E para te viver isso, tu precisa olhar para onde tu precisa olhar primeiro. E essa live de hoje aí já trouxe esse ponto. Onde tu precisa olhar primeiro. Então, assista a live de novo, reassista quantas vezes for preciso para te realmente identificar aonde tu quer chegar. O que tu precisa fazer para chegar nesse lugar? E aí tu não tá conseguindo fazer? O que tu não tá conseguindo fazer? E aí tu vai olhar para isso que tu não tá conseguindo fazer e entender qual é a emoção que tu evita sentir caso tu faça isso que tu fez, que tu precisa fazer. Nunca é a ação, sempre é a emoção que vem depois, o medo do que vem depois que te trava. A ação é a parte mais fácil do processo. E quando tu entende isso, tudo muda e tu começa a agir. Certo, gente? Espero vocês de novo aqui amanhã às 9. Fiquem com Deus. E queria dizer que eu tô muito feliz aqui de estar nesse projeto. Como eu falei pra vocês, é um desafio para mim estar aqui por questões de agenda Justamente por isso, mudamos pro meio-dia, vamos tentar ficar entre 30 minutos e 40 pra gente conseguir continuar aqui por tempo indeterminado com essas lives todos os dias, porque eu quero realmente muito ajudar vocês e ver vocês tendo resultado, certo? Aproveitem e comentem aqui na live pra mim, me chamem lá no direct e me digam, tá fazendo sentido essas lives? Tá ajudando vocês? O que vocês querem que eu traga aqui? Tem algum assunto específico? Alguma dor específica que vocês querem que eu fale? Vocês podem me pedir, porque eu tô aqui aberta realmente. Eu quero olhar pro que vocês mais precisam pra gente trabalhar ali, ó, no foco, onde a gente precisa olhar primeiro, certo? Beijo, então, fiquem com Deus, um ótimo dia pra vocês, uma excelente semana. E façam um excelente dia e uma excelente semana, porque o poder está na tua mão. Beijo, beijo.